Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos. É uma honra, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez aqui no canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e o vídeo de hoje vai fugir um pouquinho ao convencional, vai fugir um pouquinho aquilo que nós temos apresentado. Ou seja, nós pegamos um texto bíblico, discorremos a respeito, ou pegamos um tema, discorremos a respeito. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos responder dúvidas de nossos irmãos. 3 dúvidas apresentadas por nossos irmãos e nós vamos responder nesse vídeo, ou tentar responder. Será que vamos conseguir? Ou tentar esclarecer um pouquinho de temas que realmente não são assuntos fáceis, não são assuntos simples de se compreender, não são de simples compreensão. Mas nós vamos discorrer um pouquinho e apresentar os argumentos bíblicos a respeito desses assuntos, desses temas apresentados por nossos irmãos, ok? Separamos 3 perguntas e vamos aqui falar a respeito no presente vídeo. O primeiro questionamento diz respeito ao arrependimento de Deus. Nos foi perguntado o seguinte: como nós podemos compreender os textos bíblicos, os quais afirmam que Deus se arrependeu? Como podemos compreender esse arrependimento de Deus? E a pessoa que perguntou citou Jonas 3,10 e Jonas 4,2. Do primeiro texto, a palavra diz que Deus viu que o povo de Nínive se converteu e se arrependeu do mal que lhes faria e por fim não os afligiu com aquele mal, tá? E no segundo é uma oração de Jonas falando para Deus: poxa, Senhor, eu sabia que aquele povo lá ia acabar se convertendo, mas eles são um povo mau, tu sabes disso, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e que te arrependes do mal. Tá? Ou seja, Jonas orando e falando para Deus, reclamando para Deus que Deus era misericordioso e clemente, tá? Mas os 2 textos apresentam a assertiva, apresentam a informação de que Deus se arrependeu. Então, como é que a gente pode compreender esses textos sobre o arrependimento de Deus? Convém primeiro apresentarmos 4 assertivas. A primeira delas é a seguinte: Deus é imutável, ok? Deus não muda. A imutabilidade de Deus pode ser inferida da sua perfeição. Deus é perfeito, logo ele não muda. Sendo absolutamente perfeito, Deus não tem o que melhorar. E é claro, também não pode se corromper. Portanto, ele é imutável em seu ser, em sua essência, em seus atributos e em sua vontade. Ele é Yahvé, ele é o Deus Jeová, ele é o grande eu sou, ele é o mutável Deus de Israel. E essa verdade é ensinada nas Escrituras, por exemplo, nos seguintes textos. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmo 33,11: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nesse versículo vemos um paralelismo em que a segunda parte do versículo repete a primeira com outras palavras. Ou seja, o conselho do Senhor dura para sempre, por todas as gerações. Em outras palavras, Deus não muda. Peguemos também Tiago 1,17, onde a palavra nos afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou, dependendo da tradução, diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Números 23,19 também diz: o seu conselho é imutável. O conselho de Deus é imutável. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aí o que nós podemos falar então a respeito dos textos bíblicos que afirmam que o Senhor se arrependeu? E há muitos textos, na verdade, sobre o arrependimento de Deus, ou falando que Deus se arrependeu de algo. Por exemplo, Gênesis 6,6 fala ali que Deus se arrependeu de ter posto o homem na face da terra. Vemos ali palavras em 1 Samuel, por exemplo, 15:11, em que o Senhor fala que se arrependeu de ter colocado Saul como rei, e tantas outras, como Jonas que nós lemos, tantas outras passagens que afirmam que Deus se arrependeu de determinada situação. Também fala que Deus se ira e posteriormente que Deus deixa de se irar, o que numa primeira
observação, pode nos parecer que houve uma mudança no caráter de Deus. Mas Deus não muda. Nós vimos nos textos bíblicos a afirmação de que Deus não muda. Vimos também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas como nós podemos compreender então essas passagens, irmãos? Podemos compreender no sentido de que elas mostram Deus em ação, se relacionando com suas criaturas mutáveis. As várias relações de Deus, ou as várias relações que Deus mantém com a raça humana, em termos de ira, arrependimento, misericórdia, graça, não significam mudança no seu ser, tampouco nos seus propósitos, porque Deus é imutável e os conselhos de Deus são perpétuos, imutáveis. Ou seja, essas passagens são apenas expressões variadas do ser e da vontade imutável de Deus para com suas criaturas imutáveis. Quem muda são as criaturas e não Deus. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas vamos agora à segunda assertiva, para que nós possamos compreender melhor o fato de as Escrituras afirmarem que Deus se arrependem. Segunda assertiva, não é bíblico negar a imutabilidade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia afirma, do começo ao fim, que Deus é imutável. Moisés declarou o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Está lá em Números 23 e 19. 1 Samuel diz o seguinte: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Ou seja, repetindo a ideia lá proposta ou apresentada por Moisés. Esse texto está em 1 Samuel 15, 29. Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, também diz que é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e 18. E acrescenta o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que indica, o que aponta que Jesus Cristo, o Deus Supremo, o Deus Eterno, ele não muda. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Com isso, nós concluímos que, para que haja uma mudança, é necessário que haja um agente externo, algum realizador externo a essa mudança, para levá-la a efeito. Por exemplo, o universo todo está mudando. Quem é o realizador externo? Deus. O universo precisa de uma causa além de si mesmo. E essa causa, como nós sabemos, é Deus, o soberano, governador de todo o universo. E essa causa, ele não muda, mas quem muda é o universo. Ou seja, Deus é a causa imutável de todas as coisas. Além disso, Deus não pode mudar, porque ele é a realidade pura. Ele é o grande eu sou, ele é aquele que é, que era e que há de ser, aquele que subsiste eternamente, aquele que subsiste perpetuamente, ele é o auto-existente, ok? Terceira assertiva a ser observada: quando se fala de arrependimento de Deus, temos que compreender como uma linguagem antropomórfica ou antropopática. O que isso quer dizer, irmão? Antropomórfica é atribuir a Deus forma humana. Antropopática, atribuir a Deus sentimentos humanos. Antropos, homem no grego. Morphos, forma. Antropos, homem. Pathos, sentimentos. Ok? Antropopatismo e antropomorfismo. Atribuir a Deus sentimentos ou formas humanas. E quando nós empregamos a palavra arrependimento de Deus, ou empregamos o termo arrependimento para Deus, nós estamos empregando esse tipo de linguagem. Isso, naturalmente, não significa que Deus não possa manter relacionamentos mutáveis. Mas não é Deus que muda quando os relacionamentos mudam. O ser humano pode mudar em relação a uma coluna, por exemplo, mas a coluna não muda. Igualmente, o universo muda em relação a Deus, mas Deus não muda. Contudo, há muitas razões para concluir que nenhum desses textos que nós citamos, nenhum desses trechos das Escrituras prova
que a natureza de Deus muda, porque a natureza de Deus não muda. Deus é imutável. E quando se fala em arrependimento de Deus, falamos em antropomorfismo ou antropopatismo. São dois termos distintos e, nesse caso, acredito que ambos possam ser empregados. Vejamos, irmãos. Primeiro, se Deus realmente mudasse, isso seria contraditório a todos os textos da palavra que dizem que Deus é imutável. E a Bíblia não pode se contradizer. Se Deus é imutável, se o Senhor não muda, se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra de Deus não pode se contradizer. Logo, Deus não se arrepende. Segundo, como observamos agora há pouco, Deus não pode mudar. Se o fizesse, não seria Deus. Observe, se Deus fosse um ser que estivesse a todo momento em transformação, ele não seria Deus. Haveria algo acima dele, algo mais supremo, que seria a base imutável para a sua mudança e de todas as outras mudanças. Ou seja, por isso Deus não pode mudar. Ele é imutável, ele não é um ser que está a todo momento se transformando. Terceiro, e aí entra o que nós falamos sobre antropopatismo e antropomorfismo. A Bíblia usa a linguagem antropomórfica e antropopática, que fala de Deus em termos humanos. Dizer que Deus mudou é antropomorfismo. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tem olhos, a Bíblia diz que Deus tem braços, e a Bíblia diz até que Deus tem penas. Te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Como podemos compreender isso então, gente? Podemos compreender no fato de que isso se trata de uma figura de linguagem, um antropomorfismo. E assim como a Bíblia atribui forma humana a Deus, que é espírito, não tem um corpo em si, a Bíblia também externa sentimentos a Deus, apresenta sentimentos como se eles pertencessem a Deus, como se Deus fosse o agente ativo do arrependimento em termos meramente humanos, para que nós possamos ao menos ter um vislumbre, compreender, mesmo que superficialmente, do que se trata o arrependimento de Deus. Observe bem, irmãos, como nós temos falado, repetido, repisado, não é Deus que realmente muda, mas o ser humano. Um exemplo básico, quando você está pedalando sua bicicleta contra o vento, você fala, o vento está contra mim. Ok? Você que está indo contra o vento, mas você fala que o vento que está indo contra você. E quando você dá meia volta e fica a favor do vento, você diz, agora o vento está a meu favor. Na verdade, o vento não mudou. Nós é que mudamos a direção. De igual maneira, quando o pecador se arrepende, Deus não muda. É o pecador que muda, pois a justiça de Deus exige que ele, Deus, tenha ódio do pecado, ódio imutável contra o mal, e seu amor exige que ele tenha misericórdia imutável pelos que abandonam o pecado. Compreenderam? Ou seja, não é Deus que muda, mas é o homem, a ação do homem em relação a Deus. Deus é imutável. Ele tem um ódio imutável contra o mal e um amor e misericórdia imutável pelo bem, por aqueles que abandonam o pecado. Ou seja, se nós estávamos indo de encontro ou estávamos indo contra o vento da ira de Deus, agora nós estamos indo a favor de Deus. Nós estamos caminhando no sentido que Deus quer que nós caminhemos. Estamos a favor do vento, a favor de Deus, se podemos dizer assim, compreenderam? Assim, quando o pecador se arrepende, ele está simplesmente mudando da ação de Deus que flui do seu atributo imutável de justiça para aquela que flui de seu atributo imutável do amor. Deus em si não muda, mas sim a atitude do homem com relação a Deus, ok? Deus não muda, eu, o Senhor, não mudo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, ok? O que muda é o pecador com relação à justiça e ao amor de Deus. O pecador muda, Deus não. Deus nunca muda, Deus é imutável. Ele é o ser supremo que jamais, em quem não há mudança, nem sombra de
variação. Deus é imutável. Ok? E o próximo questionamento apresentado é: devemos guardar o sábado? E aí? Observemos. Bom, a primeira citação ao sábado, na verdade, ao descanso, não está na lei mosaica, mas sim lá em Gênesis, lá no ato da criação, quando Deus terminou a sua criação, diz a palavra em Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Observe que interessante, irmãos, Deus trabalhou no sétimo dia. Diz a palavra que, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, tá? Ele descansou. Sua obra que fizera, descansou. Ou seja, Deus trabalhou no sétimo dia também. Interessante. Veja bem, um dia de descanso ele foi estabelecido como um parâmetro para o homem. Deus estabeleceu para nós um dia de descanso como parâmetro, no sentido de que nós devemos dedicar um dia da semana ao Senhor. Devemos dedicar um dia da semana a Deus. É o nosso descanso semanal, é o nosso descanso no Senhor, sabendo que é Ele quem nos sustenta. É Ele que é o nosso Deus soberano, e é Ele que nos dá o sustento. Então, em um dia da semana, ele estipula, ele determina que nós descansemos sobretudo nele, descansemos sobretudo em sua bendita pessoa. Observe ali que em Mateus, no capítulo 12 de Mateus, Jesus e os discípulos passavam ali por uma seara e de repente começaram a pegar espigas e se alimentar e tal, e os fariseus logo criticaram, porque era sábado. Vocês e seus discípulos aí estão fazendo aquilo que não é lícito no sábado. E aí Jesus responde: vocês não leram o que Davi fez? Ele e seus companheiros fizeram quando eles entraram na casa de Deus com fome e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado sem culpa? Disse Jesus: pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. E aí Jesus e os seus discípulos partem, entram na sinagoga, e tinha ali um homem, isso no mesmo capítulo, Mateus 12, tinha um homem com a mão ressequida, mão enferma, e os fariseus perguntaram ali, querendo prová-lo: é lícito curar no sábado? E Jesus respondeu: qual dentre vocês, tendo uma ovelha, e essa ovelha num sábado cair numa cova, não vai fazer todo o esforço para tirar aquele animal dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, do que um animal qualquer. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, Jesus disse ao homem: estende a sua mão. O homem estendeu e foi curado, ficou são. E diz a palavra, ainda em Mateus 12, que os fariseus, por conta de ver ele operando no sábado, trabalhando no sábado, ou fazendo o que supostamente não era lícito fazer no sábado, começaram a conspirar contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Observemos a palavra de Deus em Hebreus 4, do 1 ao 3, que diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, veja bem, nós que cremos, entramos no descanso, já entramos no descanso. Quem é o nosso descanso? Quem é o nosso sábado? Jesus Cristo, conforme Deus tem dito. Assim, jurei, na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus é o nosso descanso. Salvação em Cristo. Com a salvação em Cristo nós encontramos descanso. Jesus é o nosso sábado. Segundo, observamos, irmãos, que a lei nos serviu de tutor
para nos conduzir a Cristo. E hoje nós já estamos em Cristo, não precisamos mais do tutor. Diz a palavra que em Gálatas, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Promessa, tantas promessas, dentre elas a promessa do descanso. Mas antes que viesse a fé, fé em quem? Em Cristo, nós estávamos sob a tutela da lei. Estávamos com um tutor chamado lei, e nela estávamos encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Revelou-se em Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse tutor, a lei. Palavra de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Por meio da fé em Jesus Cristo. Não mediante a guarda do sábado, não mediante a guarda de dias determinados, não mediante a observância de determinadas leis cerimoniais, não mediante a observância de determinadas leis religiosas, não, é mediante a fé em Cristo, ok? E a lei então, a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Uma vez que nós chegamos a Cristo, uma vez que Cristo se revelou e hoje nós estamos nele, não necessitamos mais da lei, não necessitamos mais desse tutor, que é a lei mosaica. Gálatas 3, 22 ao 27, se encontra esse texto que nós lemos. Interessante observar que Gálatas foi escrito justamente por Paulo para combater alguns irmãos, para refutar alguns judaizantes que estavam se infiltrando na igreja e querendo impor aos irmãos que eles observassem também o sábado, que eles observassem também a lei mosaica como um todo, tá? Então Paulo escreve Gálatas para refutar os judaizantes, para refutar aqueles homens que queriam fazer os discípulos ou que queriam impor aos discípulos a necessidade da guarda do sábado e a guarda da lei como um todo. É interessante que na mesma carta, Gálatas 4:11, lógico que Paulo já havia ensinado aquela igreja, só que alguns irmãos estavam dando ouvidos àqueles judaizantes. Paulo já havia instruído os apóstolos, os irmãos já haviam instruído aquela igreja, porém, muitos estavam voltando os ouvidos aos judaizantes. E aí Paulo fala em 4:11, Gálatas 4:11, receio de vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Olha que pesado. Puxa vida, irmãos, tudo que nós dissemos, ensinamos, falamos, quer dizer então que eu trabalhei em vão? Vocês estão voltando à observância da lei? Estão voltando à observância dos rigores dietéticos? Estão voltando a observar a guarda do sábado, dos dias de festa, etc.? Eu acho que eu trabalhei em vão para com vocês então. Eu acho que eu perdi meu tempo pregando para vocês. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 4:11. Lembremos também, irmãos, que lá no Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, Concílio de Jerusalém, alguns indivíduos estavam ensinando os irmãos que se eles não se circuncidassem, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. E aí então diz a palavra que Paulo e Barnabé tiveram uma grande contenda com aqueles irmãos que estavam confundindo a mente do povo, estavam confundindo a mente dos cristãos. E Paulo e Barnabé tiveram uma certa contenda, uma grande contenda, tá? Com aqueles irmãos, como diz a palavra. E então eles foram para Jerusalém para resolver, juntamente com os demais apóstolos e presbíteros, resolver essa questão da lei mosaica, essa questão da circuncisão e tantos outros costumes que estavam tentando ser infligidos ao povo de Deus desnecessariamente. Tá? Chegando lá, alguns fariseus, alguns da seita dos fariseus, lá em Jerusalém já, Atos 15 ainda, disseram, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ora, qual era o argumento dos fariseus? Queriam que o povo, mesmo que se convertesse a Cristo, continuasse observando a lei de Moisés. Dentre a observância da lei, obviamente, se encontra o sábado. E aí Pedro discursou
discursou, e em seguida Tiago também discursou e falou o seguinte. Tiago, ao que tudo indica, presidia aquele concílio, presidia aquela assembleia, e falou o seguinte: ó, irmãos, de tudo que nós temos debatido aqui, conversado a respeito da observância da lei mosaica, a respeito da observância da lei de Moisés, o que ficou decidido aqui? O que os cristãos devem fazer com respeito aos resquícios da lei? Bom, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Tiago falando, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Apenas isso. O que ficou estabelecido que os cristãos tinham que observar? Que eles se abstivessem dos alimentos sacrificados aos ídolos, da carne sufocada, carne com sangue e das relações sexuais ilícitas. Ponto. Nada mais que isso. Não ficou estabelecido que os irmãos teriam que guardar a lei de Moisés. Não ficou estabelecido que os irmãos, por conseguinte, teriam que observar o sábado, tá? Concílio de Jerusalém. Palavra de Deus, deixando claro para nós. Observe, irmãos, que alguns legalistas querem guardar o sábado, mas se esquecem que aquele que quer guardar a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos os demais. É óbvio que muitos têm até boa intenção em querer guardar o sábado, mas se esquecem que se tropeçar em um pontozinho qualquer, é culpado de todos os demais. Observe, irmãos, que lá no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se encolerizar, se enraivecer contra o seu irmão sem motivo, será réu do juízo. A palavra diz a lei. Observe, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Sempre Jesus acrescentava: eu, porém, vos digo. Aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Observe. Ouviste que foi dito: não jurarás falso. Também. Mas Jesus disse que vocês não devem jurar por nada. Observe que Jesus, ele apresentava o argumento que não era mais necessária a observação de leis externas, mas sim uma obediência que vem do coração, uma obediência intrinsecamente ligada ao amor de Deus em nós, e o amor de Deus por nós, e o amor de Deus que reside em nós e que irradia de nós. Não observância à lei externa, mas algo interno, ligado ao amor de Deus, a consciência de que Deus nos ama e ao amor que nós temos por Cristo. O próprio Senhor fala lá em Mateus 5,20 que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ou seja, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que se limitavam à estrita observância formal da lei, se a nossa justiça não exceder a justiça deles, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Não mera observância a leis externas, mas uma obediência que vem do coração. Observe, irmãos, também que o fundamento do sábado na lei era profético e simbólico do descanso eterno que Deus nos dá em Cristo. Veja bem, o fundamento do sábado na lei era profético e simbólico do descanso eterno que Deus nos dá em Cristo. Logo, ele foi cumprido na ressurreição de Cristo, ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. E repetidas vezes no Novo Testamento vemos menção à reunião do povo de Deus no primeiro dia da semana. O próprio apóstolo João, lá em Apocalipse 1:10, ele fala que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, a reunião do povo de Deus no primeiro dia da semana, o domingo conhecido como dia do Senhor, remonta os tempos apostólicos, afirmado ali por Paulo, pelos apóstolos, pelo apóstolo João
em Apocalipse. Então não caia nessa conversa de que foi Constantino que mudou o dia de adoração do sábado para domingo. Isso já vem dos tempos apostólicos, do período apostólico do primeiro século da era cristã. Ok, irmãos? Lembre-se também que a palavra diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo cumpriu a lei por nós. O fim da lei é Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós cumprimos a lei. Lembremos também que o Senhor resumiu a lei, vamos dizer assim, em 2 mandamentos. Quando foi questionado a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok? Está lá em Mateus 22, 36 ao 40. Amar a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso. O fim da lei é Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. Observemos o que devemos observar de fato. O mais importante da lei, não obediências externas, não um rigor externo com referência à lei, mas uma obediência que vem do coração, uma obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu por nós, cumpriu a lei por nós, se entregou por nós, e hoje nós estamos nele. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o descanso o qual Deus nos proporcionou. Amém? Terceira e última pergunta de hoje. Crente, cristão, servo de Deus, também tem depressão? Por quê? Resposta simples: sim, tem sim depressão. Por quê? Porque depressão nada mais é do que uma doença como qualquer outra. Ou seja, por que até cristão tem depressão? Porque as enfermidades fazem parte da natureza humana pós-queda. Jesus prometeu vida eterna a todos nós e não saúde perfeita. Depressão é uma doença como qualquer outra, da qual ninguém está isento, inclusive os cristãos. Não caia nessa conversa de que depressão é falta de fé, não caia nessa conversa de que depressão é falta de oração. Não, depressão pode acometer qualquer um. Clinicamente, depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor, caracterizada por tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e apetite. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tive, inclusive estou em tratamento contínuo ainda, tá? Ou seja, pode sim, a depressão pode acometer até mesmo o cristão, e nós vemos ao longo da Bíblia Sagrada vários servos de Deus que foram acometidos por essa tristeza profunda. Hoje, depressão é um termo bem moderno, porque a Bíblia não fala explicitamente depressão, mas ela fala tristeza, angústia, tristeza profunda e coisas desse tipo. E vários servos de Deus na Bíblia Sagrada tiveram problemas relacionados a essa profunda tristeza. Por exemplo, Moisés, em determinado momento de cansaço, de esgotamento, falou: ó Senhor, se assim me trata, mata-me de uma vez. Senhor, me mata logo, me mata de uma vez. Eu peço que você tenha achado favor a teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Moisés pediu a morte. Jó, servo de Deus, homem justo, íntegro, temente a Deus, por conta da situação que o afligiu, em determinado momento Jó fala: pereço o dia que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó disse: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri ao sair do ventre da minha mãe? Eu preferia ser um aborto do que estar sofrendo desse jeito. Jó, homem justo, íntegro, santo, temente a Deus. Noemi, sogra de Ruth, também por conta das perdas que sofreu, também foi acometido de grande tristeza. Elias também, no momento de perseguição, ele foi, após ter matado ali os profetas de Baal, por conta da perseguição de Jezabel, ele temeu por sua vida e fugiu
para debaixo de um pé de zimbro. A palavra diz em 1 Reis 19:4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, ou seja, ele caminhou um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. Ou seja, Elias, grande homem de Deus, que orava, descia fogo do céu, teve depressão a ponto de pedir a morte. Jeremias também disse: maldito o dia que eu nasci, por conta de seu sofrimento extremo. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho. Maldito o dia que eu nasci. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou grandemente, como nós sabemos. Vemos ali o grande arrependimento que ele sofreu e a grande tristeza que ele teve no coração por conta de seu pecado, a qual está expressa no Salmo 51. Leia o Salmo 51 para ver o tamanho da angústia de Davi. E mesmo Paulo, em determinado momento, segundo aos Coríntios 1:8, ele fala que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, um exemplo de fé, como os demais servos de Deus que nós citamos, também chegou a ponto de desesperar da vida. Jesus, no Getsemane, ele afirma o seguinte, Mateus 26:38 relata: a minha alma está profundamente triste, ou angustiada, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, orem comigo, porque eu estou angustiado, estou triste até a morte. A palavra diz em Lucas que ele chegou, enquanto orava, a aflição era tão intensa que ele chegou a suar gotas de sangue. Ok? Spurgeon, falando dos servos de Deus de um período mais recente, Spurgeon falou, por conta de sua depressão, Spurgeon sofria de depressão. Disse: o ferrolho tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão, precisa de uma mão celestial para abri-lo. Conta-se que Spurgeon, em determinadas situações, ficava tão angustiado, tão deprimido, que era necessário que fosse um diácono na sua casa e o conduzisse até a casa de Deus para pregar. Ou seja, pergunta e resposta. Por que até cristão tem depressão? Ora, porque as enfermidades fazem parte da natureza humana pós-queda e Jesus nos prometeu a vida eterna e não a saúde perfeita. Depressão é uma doença como qualquer outra, da qual ninguém está isento. Qualquer que seja a situação da depressão, necessário pedir ajuda. Pastor, psicólogo, psiquiatra, conforme o caso. Tá? E lembre-se, Deus mesmo nos disse: nunca o deixarei, jamais o desampararei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Independente da causa da depressão, necessário que nós apoiemos, que nós emprestemos o ombro amigo quando necessário, estejamos ao lado da pessoa, assistindo-a e, obviamente, aconselhando-a a procurar ajuda, se for o caso, até mesmo ajuda clínica, ok? Resumindo também, irmãos, a depressão, bem basicamente, eu não sou especialista no assunto, mas a depressão pode ser causada por pecado. O homem pode cometer pecados tão graves ou não tão graves, mas são pecados, e ele pode se entristecer, se angustiar sobremodo, a ponto de até mesmo desejar a morte. Pode se tratar de questões espirituais, opressão, por exemplo, ou pode se tratar de deficiências hormonais e disfunções químicas no cérebro. Ou seja, a depressão também tem causas hormonais e disfunções químicas no cérebro. Em qualquer um dos casos, procure ajuda. Em qualquer um dos casos, independente da raiz da sua depressão ou da minha depressão, nós devemos buscar ajuda, apoio e até medicamento por meio de psiquiatra, se for o caso, que foi o que eu fiz, ok? Deus abençoe. Ninguém está isento. Somos carne e estamos sujeitos a todas as enfermidades. E a depressão é uma enfermidade dentre tantas que existem no nosso mundo pós-queda, ok? Independente da causa, procure tratamento. Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado por assistir mais esse vídeo. Muitíssimo obrigado por seu apoio. Muitíssimo obrigado por suas orações. Muitíssimo obrigado por tudo que você tem feito por nós. Muitíssimo obrigado por sua amizade.
por você ser nosso irmão, ok? Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês. Um beijo no coração. E se você tiver dúvidas, quaisquer dúvidas de ordem teológica ou não, me procure, entre em contato, apresente pra gente ou deixe aí nos comentários que nós estaremos produzindo um novo vídeo para esclarecer outras dúvidas de nossos irmãos, ok? Deus te abençoe grandemente, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Deus abençoe.